Então no livro Céu e Inferno, ele é um livro que faz comparações, né? Comparações sobre o céu e sobre o inferno. Tanto na visão das religiões, quanto na visão espírita. Então a gente já viu vários, nós estamos agora falando sobre, terminamos de falar do capítulo 8, que falava sobre os anjos, né? Fazia então uma comparação do ponto de vista de visão de anjos das religiões e do ponto de vista da explicação dada pelos espíritos, dos anjos, né? Então nós vimos a comparação dos anjos no capítulo 8, segundo as religiões, que os anjos seriam seres criados superiores à raça humana. Já desde o início dos tempos, Deus criou aqueles seres quase parecidos, né, com a divindade, com poderes e uma elevação superior ao homem já. E o Espiritismo veio dizer que não, que os anjos são seres que um dia passaram pelas mesmas condições que nós. Por caso contrário, não haveria justiça, porque Deus criaria um ser diferente da raça humana, e a raça humana tem que fazer a trajetória sofrendo, passando por provas e expiações, mesmo que sendo por seus erros, mas aprendendo lá pelo seu próprio dia a dia, né? Errando e acertando, acertando e errando. E outros seres já foram criados perfeitos. Por que Deus faria isso, né? Aonde estaria a justiça de Deus? Então o Espiritismo veio ensinar e mostrar que não, que os anjos são seres como nós, criados simples e ignorantes, e que na trajetória que eles tiveram de suas vidas, eles conseguiram conquistar por meios próprios e segundo o seu livre-arbítrio o cargo que hoje ocupam na condição de seres superiores, ou chamados por nós, né, de anjos. E que todos nós estamos neste caminho. E todos nós um dia temos as condições de chegar lá também. Então que não são seres criados à parte, porque não haveria justiça, porque Deus criaria nós diferente e eles já perfeitos. E que mérito eles teriam se já foram criados perfeitos? Então a perfeição vem com o tempo e com o melhoramento gradual de cada um, e não vem trazido pronto. Então Deus não cria ninguém perfeito, pronto. Ele cria os seres iguais, com todos, com as mesmas condições de evolução e de melhoramento, né? E essa condição de melhoramento é dada a todos igualmente, da mesma forma. Então é isso que traz o mérito a cada um. Então cada um que está hoje na condição de espírito superior, nossos mentores, nossos guias, ou espíritos que nós temos também informação de que eles já ocupam um cargo bem já avançado na hierarquia espiritual de comando de planetas e de fenômenos da natureza. Todos esses espíritos já são espíritos mais adiantados na caminhada, mais adiantados do que nós, mas são seres também criados como nós. Então todos temos a mesma chance de chegar lá. Então não é ser criado à parte, né? Então nós vamos ler essa partezinha aqui dos anjos segundo o Espiritismo. Os anjos segundo o Espiritismo, número 12. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita neste ponto confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo.
conseguem-no no mais ou menos prontamente em virtudes do livre-arbítrio e na razão direta de seus esforços, todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhou melhor a uns dos que os outros, porquanto é justo e visto seres todos seus filhos, não têm predileções. Ele lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei. E assim serei os árbitros da vossa própria sorte. Consequentemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal. Divorciando-se dessas leis, se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Continua. Número 13. Entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí o ser falível. Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Deste modo, pouco a pouco, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual, até o estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao degrau de perfeição que a criatura comporta, fluindo em sua plenitude e a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nele um meio de progresso. Vê de primeira parte, capítulo 3, o céu, e a sugestão. Número 14. A humanidade não se limita à Terra. Habita inúmeros mundos que no espaço circulam, já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem, tendo-a criado de toda a eternidade. Deus jamais cessa de criá-la. Muito antes que a Terra existisse, e por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem ou de mais recente formação, atingindo seu fim antes mesmo que houvesse saído das mãos do Criador. De toda a eternidade tem havido, pois, espíritos puros ou anjos, mas, como a sua existência humana se passou no infinito passado, eis que os suponhamos como se tivessem sido sempre anjos de todos os tempos. Número 15. Só um pouquinho. Aqui tem uma afirmação que as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes. E quando a gente vê uma criança que fala coisas assim muito inteligente, e eu digo assim, ó, é um espírito evoluído, e as pessoas riem da gente, porque a gente acha criança pelas indagações, por tudo que falam, assim, né? Muito inteligente para 3, 4 anos, por exemplo. Aí diz que os espíritos são criados simples e ignorantes, os espíritos quando são criados, né? Pois é, mas na primitividade. Por isso que eu acho que algumas crianças Então, são um espírito evoluído. Eles não são... Sim, não, mas aí que tá.
eles são criados simples e ignorantes, os espíritos primitivos, né? Nós não estamos mais na condição de espírito primitivo, porque nós já evoluímos. E cada espírito que nasce, ele tem uma evolução segundo sua trajetória. Então, nesse mesmo planeta nosso, existem espíritos evoluídos já mais do que nós, e existem espíritos menos evoluídos pela sua trajetória, né? Mas quando eles são criados, ainda estão na primitividade, na era primitiva, como o nosso planeta já foi um planeta primitivo, os espíritos que habitavam essa era primitiva eram espíritos simples e ignorantes. Mas hoje não mais, né? Nós temos ainda algumas raças indígenas, né, que ainda vêm de espíritos mais primitivos, mas são os exemplos mais primitivos que podemos ter, né? Que são raças indígenas que ainda vivem mais isoladamente. Mas a maioria dos que reencarnam aqui nas áreas urbanas do nosso planeta são espíritos já mais com uma trajetória mais evoluída, né? Então, quando eles dizem os espíritos são criados simples e ignorantes, não é da encarnação atual, né? São simples e ignorantes na sua trajetória, né? Todos são criados com a mesma chance de evolução. Mas a história da ignorância, eu acho que alguns não querem evoluir, né? Até os descendentes de índios que estão por aí e só ficam mendigando, só ficam pedindo, e daí a criança cresce, daí se torna mãe, pai, e continua essa trajetória e vai ficar infinitamente desse jeito, né? Não, infinitamente não, porque eles não vão ficar encarnados aqui infinitamente, né? Eles vão encarnar durante essa trajetória que eles ainda são espíritos mais simples. Mas vem os bebês. Mas os bebês também são espíritos que vão passar por essa trajetória, mas eles também estão evoluindo, né? Hoje em dia, se tu pegar um índio, até esses que estão ali às vezes na praça, eles também estão acompanhando o desenvolvimento tecnológico, né? Mesmo que não seja tanto como nós, na velocidade nossa, né? Mas eles já estão trabalhando isso também, né? De uma forma mais lenta, né? Segundo o livre-arbítrio de cada um. Mas são espíritos mais simples, porque eles já vêm numa condição simples, né? Uma condição mas eles já têm um apego menor ao materialismo, por exemplo, né? Nisso eles podem eles serem uma pessoa mais evoluída espiritualmente, mas não se apegarem ao materialismo, né? Então, mas dentro disso há um aprendizado, né? Por eles serem espíritos mais simples, eles vêm com essa simplicidade de precisar bem menos do que as outras pessoas almejam, né? Mas no decorrer das suas encarnações, eles não vão nascer sempre como índios, né? Nós já fomos espíritos também que tivemos essa passagem, né? Mas nós não vamos continuar sempre renascendo como índio. A partir do momento que você evolui algum degrau, você já nasce em condições diferentes, né? Por isso que a riqueza, por exemplo, é uma alternação. Em determinada encarnação você veio rico, você não fez um bom uso da tua riqueza, na próxima você vai vir pobre. Se você fez um bom uso, cresceu, você vai melhorando. Mas não é a riqueza, na verdade, eles não veem, né, que a abundância é mais interessante do que criar os filhos, as tiolas lá sentados na praça e manda as crianças pedir no vídeo do carro. Mas é que é uma necessidade do espírito deles passar por isso, né? É uma necessidade. Assim como até as pessoas que se envolvem em vícios e drogas, é uma necessidade do espírito passar por isso. Vai haver um aprendizado. No final das contas, vai haver um aprendizado, né? A gente interpretando sempre do lado material, a gente não consegue ver. É aquilo que a gente diz. Nós temos que aprender a ver, começar a analisar do plano de vista espiritual, da eternidade do espírito, e não da encarnação única, né? Daí a gente começa a entender que sempre vai haver uma evolução. Até nos erros que nós cometemos e nas consequências desses erros, sempre há um melhoramento. Eles usam as crianças para
sobreviver, né? fazendo uma análise deles e nós já conquistamos algo, né? Temos carro, temos, enfim, uma moto, casa. Eles não têm. Quando eles chegarem no outro plano, eles talvez vão estar melhor que nós, porque nós vamos chegar lá e vamos estar igual a eles, sem nada. Ah, E vamos ter que começar do zero. Eu não acredito e não queria estar na pele dele. É? Eu não acredito e não gostaria nunca de ver numa situação dessa. Não. Quando nós chegarmos no outro lado, nós Eu não sei. vamos levar o que temos. Sim, exatamente. Então nós vamos estar na situação deles, sem nada. E começaremos do zero. Eu sei, mas eu não fico mendigando aqui, esperando as coisas caírem do céu. Não, claro. Claro que não. Mas tu já pensou que eles podem estar fazendo um teste para você? Eles podem ser o teste da tua vida. Da maneira como você... Se não tivesse ninguém para ajudar, ninguém para ser ajudado, como você seria Daí, quem testado sabe, na a gente tua bondade? trabalhar. Não, É se que não de houvesse repente a ninguém para gente- ser ajudado, todos já estariam numa condição melhor. Daí... Nós não estaríamos num planeta de provas e expiações, já estaríamos num planeta de regeneração, né? E como seriam testada a nossa caridade se nós não tivéssemos a quem ajudar, já todos estariam bem. Né? Então é justamente a condição necessária ao nosso planeta. Que hajam pessoas necessitadas para serem o nosso teste. Né? Porque senão nós não... Contribuir com Isso, a nossa evolução. contribuição da nossa evolução, né? Senão nós mesmos não teríamos como melhorar, né? Porque já estaria todo mundo bem, daí eu vou pensar só em mim mesmo, né? Porque os outros já estão Seria o bem. ego, né? Isso. Sem contar que a cultura deles é isso aí, né? Eles são É, nômades, exato, já vem de uma migrando, cultura né? nômade. Eles nem se adaptam a ter uma morada, a ter um compromisso, né? A cultura deles leva eles a esse... E eles estão nesse caminho por necessidade do espírito deles no momento, né? Assim como, quem sabe, nós já tivemos. Quem garante que você já não foi uma deles A em minha outras encarnações, né? Tataravó era... Pois é. Então, Existe um questionamento que diz, né, por que tem gente que passa fome? Eu sempre questiono quando a gente trabalhou com os adolescentes que tudo foi provido, que existe comida para o mundo inteiro. Se nós começar dentro da nossa própria casa, perceber o excesso, né, de que a gente faz, e o excesso do mundo, né, tem alimento para todos, só que nós ainda estamos caminhando nessa evolução de pensar de ter o suficiente, né, de ter o necessário. Então, nós mesmos ainda não conseguimos isso, e que estamos aqui hoje reunidos estudando sobre isso. Você imagina, talvez realmente esses que estão lá que comem no dia necessário, para eles está tudo bem, né? A gente realmente está buscando essa evolução de melhoria para si, mas o nosso irmão tem que estar bem também. Porque a gente pode ter tudo dentro de casa. Se o outro não está bem, não fizemos aquela viagem, não comemos aquele almoço feliz ou aquela janta feliz, e o excesso de alimentação que existe em cada lar ou em cada casa é o que falta para muita gente, né? É que nós não temos esse poder de consciência coletiva. Ou talvez já temos, como Deus fala, nós já evoluímos. Hoje a gente já alcança muito mais do que talvez antigamente. Né? E alcançar sem julgar, né, também é difícil. Às vezes diz, tá ali, tipo, pedindo, né? A gente olha, às vezes a gente pensa isso. Podia trabalhar, eu estou precisando para trabalhar, mas esse estudo que a gente desenvolve também é prático. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? É o que diz também Jesus. o ideal seria isso, né? Que Seria todos já isso. estivessem nas condições. Mas como nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, não há condições ainda, né? Vai E é ter uma pessoas prova. mais atrasadas. Aí é que está a diferença da maneira de pensar de cada um, né? É justamente esse atraso na visão de interpretação
e de povos, esse choque de culturas, né, é que fazem essa salada de frutas que nós vivemos aqui, que nós temos que nos aprender a nos ajudarmos uns aos outros, para que nós consigamos então aprender com cada dia, com cada um, né, com a maneira de pensar de cada um. É igual ao amor, né? É o amor incondicional. Amar sem julgar, a gente tá nesse caminho, mas tu olhar para qualquer pessoa e não importa o que ele fez e amar, é um caminho, né? Começa por dentro Mas de casa, não é lá fora. chegará um É tempo em dentro que de casa. eles encarnarão em uma condição diferente, né? Mas virão outros na condição mais atrasada que farão o papel que eles estão fazendo, tanto aqui como em outros planetas, né? Porque essa condição de evolução, ela já vem de vários anos e anos em vários planetas, né? Então, por isso que existem anjos que a gente, olhando pela visão das religiões, dizem, são seres perfeitos. Não, são seres que já viveram antes de nós, já evoluíram antes de nós. Eles chegaram lá antes de nós, nós estamos ainda no caminho. E essas pessoas também estão nessa evolução. Só que eles estão um pouco mais atrasados na maneira deles pensar, mas eles também evoluirão. Por isso que eu vou ter que reencarnar muitas vezes antes de ser. É que nem uma casa, gente. Eu tenho um trecho que eu li de uma matéria que conta essa historinha. E você compra, você olha assim, a pessoa está morando lá, parece um barraco para você. Mas no momento que aquela pessoa às vezes desocupa aquela peça, só aquela peça, que outro vai entrar e conquistou uma casa. Assim como a gente também vai mudando até na nossa própria casa. Né? Para outra pessoa é uma felicidade, para nós parece, meu Deus, gostou de morar ali. Né? E assim é com tudo. Então a importância de subir também é alcançar, né? Também aprender com os exemplos, né, que nos chegam, porque, querendo ou não, eles também ensinam. Porque eles vivem em grupos, né? O coletivo, que onde um tem para comer, todos têm. O que um come, todos comem. Todos comem, compartilhar, então. Pra gente pode ser um bicho de 7 cabeças, mas tem um exemplo bom que a gente também pode gravar, né? Que é a união, que é um pouquinho, mas que vai alimentar todos, enquanto um tiver. É por isso que os 3 pilares da felicidade, nossa, atualmente, que nós não podemos usufruir da felicidade plena, né? Porque estamos nesse planeta de provas e expiações. Mas se nós tivermos a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, nós temos condições já de ser felizes, né? Não plenamente, porque passaremos por dificuldades. Mas se nós acreditamos naquilo que estamos aprendendo e sabemos que a nossa vida é eterna e nós começarmos a analisar pelo plano espiritual, nós não vamos dar muita importância para os sofrimentos que nós estamos passando aqui, porque perto da eternidade ele é um piscar de olhos, né? Mas nós estamos aprendendo aqui. A posse do necessário, acho que todos nós aqui temos, né? Aquilo, o básico. A consciência tranquila é você fazer as coisas certas, não prejudicar aos outros. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a ti, que vai nos dar a consciência tranquila, né? De não estarmos com o coração aflito com erros. E a fé no futuro, então, é a condição de você saber que a vida é eterna e que você está aqui em aprendizado e independente do que passar, isso vai passar, né? Independente do tempo que dure, vai passar e a vida vai continuar. Eu adoro o inverno, a estação que eu mais gosto e gostaria de morar num lugar frio sempre, né? E ultimamente eu não posso, parece, gostar do inverno, porque eu sei que muita gente tira as crianças de casa cedo para ir para a creche, porque as pessoas não têm guarda-chuva decente, ou vão de bicicleta trabalhar e se molham tudo, né? E isso que vai deixando a gente angustiada até, porque... Mas
já é um progresso que você está tendo, você não está pensando só em si, né? Que você está numa condição boa, você tem uma casa, você de repente tem uma lareira, você tem um bom agasalho, né? Daí você pensaria, eu adoro inverno porque eu tenho condições de ficar bem no inverno. Mas você já está pensando além, né? Pensando bem, eu não estou gostando muito do inverno porque tem outras pessoas que estão em outras condições, né? Então já é um progresso. Exatamente. É assim que funciona, né? Quando começarmos a pensarmos mais coletivamente, a gente vai desenvolvendo, então, esse melhoramento, né? Às vezes a gente nem percebe. Então, pessoal, hoje nós ficamos por aqui no nosso estudo e vamos dividir com vocês então mais uma mensagem. Aí nós vamos para a prece final e logo depois então para a parte do passe. Essa mensagem é uma psicografia, que é uma mensagem escrita do dia 18/8/2021, pela médium Janaína, pelo Espírito Cecília. E a mensagem diz: sigam na luz e tudo ficará bem. Lutem o bom combate, guerreiros da luz, não desistam, estamos com vocês, não temam. Onde as caravanas da luz chegam, elas transformam. Deixe transbordar, lutem sem medo. Ouçam o clamor, profetizem a boa palavra nesse caminho árduo. Sejam fortes. Cecília. Filhos amados, o dia de hoje é de alegria, é de festa para todos vós e para todos nós. Hoje, neste local preparado pelo irmão Cláudio, se concretiza hoje o sonho de dois irmãos e que se tornou o sonho de muitos outros companheiros aqui presentes, irmãos que já estão se doando e trabalhando na seara do Mestre. Com gratidão estamos pelo vosso trabalho e vossa dedicação, o nosso carinho ao capricho do nosso irmão, pelo local que de bruto se fez arte, por essas mãos abençoadas e trabalhadoras que sofreram, suaram, que fez perder paciência, perder sono, mas ganhar aprendizado. Que a nossa gratidão lhe abrace, irmão, e que todos possam perceber que pisam em obra de arte hoje, através do capricho deste abnegado trabalhador. Recebam o abraço de vossos pais. Que felizes estão pelo acontecimento hoje. E continuem na caminhada, sabendo que aqui sentimos tudo o que sentem.
E aqui somos sensíveis como aí são. Aqui choramos como aí chora. Mas é felicidade e lágrimas de felicidades. São tesouros no céu. Que esse local possa ser objeto de ajuda e conforto a irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. E que o propósito que se colocaram no início da jornada somente cresça, pois muito mais tem a fazer. Com uma equipe triplamente ampla e o local abrangendo praticamente toda a vizinhança para acolher todos aqueles que por aqui passarão. Irmãos amados, equipes reunidas e numerosas estão aqui hoje presentes. E de coração lhes agradecemos. Recebam o nosso carinho e o nosso desejo de que a luz possa seguir saindo desse coração abençoado que todos têm. E que esta união que se fez de trabalhadores possam ser agora mais e mais ativos no processo de resgate daqueles irmãozinhos necessitados. Que nesse momento, aqueles irmãos tocados pelas palavras do Cristo possam se sentir dispostos também a se colocar na marcha como um trabalhador de Jesus. O nosso carinho, irmãos, que a luz de Deus esteja com vocês. Receba o nosso luminoso abraço. Antenor.